de um filme, não é tão antigo, passou há pouco tempo. Se eu não me engano, eu sou péssima para guardar nome de filme, nome de ator, eu sou péssima, eu não consigo guardar. Mas se eu não me engano, o nome do filme é Como Se Fosse a Primeira Vez, que conta a história de uma jovem que sofre um acidente e ela esquece tudo, tudo para ela. Ela recomeça a cada dia. Boa noite, Brianapo, boa noite, Fenox, Brites, Neubert, Eloy, boa noite a todos. Então essa menina, ela esquece tudo que acontece com ela. Então tudo para ela é novidade. Ela tinha uma rotina, tudo começava outra vez naquele momento. E eu me lembrei também de ontem, uma conversa que nós tivemos, não foi, Beth, ontem lá no estúdio, no momento da nossa vibração, da nossa prece, que nós falávamos sobre isso, né? Boa noite, Lisa. É que nós falávamos sobre isso, sobre essa questão do espírito estacionar. Não foi isso, Beth? Se não foi, você me recorda, por favor. Do estacionar, né? E a Beth fez uma colocação que realmente eu não tinha parado para pensar ainda a respeito. Da seguinte maneira: se eu, né, por uma determinada razão, eu deixei de trabalhar um determinado aspecto na minha encarnação, eu tive as consequências, vamos dizer assim, disso, né? Ou por preguiça, seja lá o que for. No momento em que eu reencarno, eu não. Aquilo a qual eu passei, aquilo que eu não fiz, foi um aprendizado para mim. Resultou num aprendizado. Então eu não estacionei. Eu posso não ter aprendido na proporção. Foi isso, Beth? Foi mais ou menos isso o teu raciocínio? Eu posso não ter aprendido na proporção ou na dimensão que talvez eu pudesse ter desenvolvido essa habilidade. Mas isso não quer dizer que eu não aproveitei, que eu parei, que eu fiquei paralisado. Porque quando a gente fala em estacionar, dá a impressão de que você ficou ali parado, né? Vendo o mundo, não fez nada, já é um aprendizado, exato. Vendo o mundo passar, né? Deixa eu me autocorrigir aqui, Beth. Olha só, a Beth coloca assim: sim, o fato de você reconhecer que não fez nada já é um aprendizado. Sim, porque é diferente da noção que a gente tem de estar estacionado e ver o mundo passar. Né? Eu deixo o mundo passar, a sensação que eu tenho é que eu estou parada, as coisas estão caminhando, as coisas estão acontecendo e eu não estou fazendo absolutamente nada. Então o fato de eu estar, a gente tem a impressão de que estar estacionada como é que assim, eu ficar parada esperando, né? Esperando a coisa acontecer. Eu fico parada sem fazer nada, de braços cruzados. Mas quando eu reconheço que eu não fiz nada, quando eu reconheço que eu fiquei paralisada e que eu não fiz absolutamente nada, isso significa que eu aprendi. Eu reconheci. Eu reconheci que eu não fiz nada, eu reconheci que eu não trabalhei na proporção que eu deveria ter trabalhado para atingir um determinado, como dizer assim, um determinado patamar. Então eu aprendi. Olha só, eu não fiz nada, eu fazia alguma coisa. Então eu não parei, eu não fiquei estacionado no tempo nem no espaço. Eu adquiri um conhecimento que me fez comparar com procedimentos anteriores e que eu chego à conclusão que aquela não é a melhor maneira de eu proceder. E em cima disso, a gente fica querendo, como o visitante coloca ali, a gente fica querendo, como é que se diz? Justificar ou querendo conhecer aquilo que eu fiz anteriormente. Quem eu fui, onde eu vivi, que pessoas eu tenho, qual a minha ligação com as pessoas que eu tenho à minha volta. Eu posso até dizer, não é possível. Eu não escolheria para companheiro, não escolheria para chefe, não escolheria para marido, eu não escolheria para mãe, para pai, para irmão. Eu jamais escolheria uma pessoa assim. Entende? Eu não teria condição de escolher alguém assim, alguém desse jeito, tá? Porque eu não sou doida. Como é que eu vou escolher alguém que vai me trazer tanta complicação? Eu não teria como fazer isso, né?
mas fiz. Eu não posso esquecer que quando eu escolho as minhas provações, as minhas provas, os meus testes, os meus exercícios para uma encarnação, eu vou escolher em cima daquilo que o meu espírito precisa. Né? Eu estou vivendo nesta vida enquanto Vânia, estou desempenhando uma função, estou desempenhando um trabalho. Não sei qual foi o compromisso que eu assumi. Eu não sei qual foi o compromisso que eu assumi. Eu assumi um compromisso de fazer coisas muito mais grandiosas do que eu posso fazer, ou eu escolhi fazer isso que eu estou fazendo, ou eu escolhi fazer menos do que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu escolhi. Mas se alguma coisa surge na minha vida, se eu for fazer uma análise da minha vida e eu vejo que as coisas foram me encaminhando para um determinado ponto, isso não foi por acaso. Tá? Isso não aconteceu por acaso. Tá? Que eu fui parar dentro do magistério, que fui parar dentro da doutrina espírita, trabalhando com divulgação doutrinária. Isso não é por acaso. Eu já falei aqui não, mas acho que foi no problema do ser, da minha trajetória profissional. Quando eu fui fazer uma faculdade, eu não tinha por intenção trabalhar com sala de aula, eu não tinha intenção de trabalhar com magistério, eu queria trabalhar com pesquisa, era o que eu queria fazer, era o que eu gostava de fazer. Então eu fui procurar isso, eu fui procurar uma especialização, eu fui procurar uma colocação dentro do campo que eu queria trabalhar. Dentro do campo que eu gostava, dentro do campo que me fascinava, se eu posso assim dizer, né? Então eu fui procurar e comecei a procurar, bati numa porta, faço um concurso, eu passo, eu não sou chamada. Faço outro concurso, passo, eu não sou chamada. E passando dentro do número de vagas que eram disponibilizadas. Tento buscar um curso de especialização tal, porque poderia me abrir outras portas e não consigo entrar. Né? E o tempo foi passando, até que chegou um momento que eu disse assim, não, olha só, eu tenho que trabalhar. Eu não posso ficar planejando a minha vida sobre um aspecto que eu não estou conseguindo, eu tenho que trabalhar. Eu não posso terminar uma faculdade e ficar em casa olhando para o céu e escolhendo isso, escolhendo aquilo outro, porque não é por aí, eu tenho que trabalhar. Né? Foi quando eu resolvi, houve a possibilidade que abri o concurso para o magistério, naquele ano mesmo, no ano que eu estava colando o grau, né, estava terminando, abri o concurso para o magistério oficial do antigo estado da Guanabara, e eu fiz a prova, eu passei e entrei lá. Então, eu tinha que trabalhar, então passei, entrei, fiz a prova em dezembro, em abril eu estava empregada. Fiz outra prova no final do ano, 2 anos depois eu estava empregada outra vez também no estado da Guanabara, né? Não me lembro se era o estado da Guanabara ou se já era o estado do Rio de Janeiro, e nunca me faltou trabalho, nunca me faltou colégio para trabalhar, nunca me faltou absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu recusei muitas propostas de trabalho porque eu não tinha tempo para trabalhar, não dava tempo. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, só se eu abrisse o horário de madrugada. Então recusei. Então se eu analiso isso, se eu for analisar isso, sem nenhum conhecimento de que o plano espiritual possa me ter trazido, se eu analiso só essa questão, eu deixo o plano espiritual para lá, que eu fui tendo essas confirmações depois com o plano espiritual. Mas se eu analiso só essa questão, se eu vejo isso, olha só, eu fui fazer um curso universitário, porque eu queria trabalhar assim, desse jeito. Mas acontece que todas as possibilidades que eu busquei dentro dessa modalidade de trabalho, nenhuma delas surgiu para mim. Tá? Todas foram fechadas. Então eu resolvo, porque eu preciso trabalhar, eu resolvo partir para uma outra modalidade de trabalho. Então eu vou trabalhar nessa outra modalidade. E a partir daí, tudo acontece, tudo se abre, né? Tudo. Oi, Reinaldo, tudo bom, meu amigo? Chico e Teco, Macnil, Arnaldo, Isis, boa noite a todos. Então, tudo se abriu para mim ali. Então, eu vou perguntar, meu Deus do céu, por quê? Por que para esse campo de trabalho tudo sempre deu tão certo? Por que para esse campo de trabalho tudo nunca deu certo? Existe uma razão. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia daquilo que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo. Eu estava procurando trabalho, estava procurando emprego, eu tinha que estar empregada. E fui embora.
Anos depois, né? Anos depois, já na casa de Leon Denis, já trabalhando na desobsessão, eu já sabia que eu era médium de incorporação, né? Mas eu não trabalhava na incorporação, eu trabalhava conversando com os espíritos, né? Que eu não digo nem que é doutrinação, a gente conversa com os espíritos. E aí um dia eu me cansei de conversar com o espírito. Não queria mais conversar com o espírito. Aí escrevo uma carta, assim, né? Meio assim, rebelde, né? Para o plano espiritual, dizendo: eu sei que eu sou médium de corporação. Se eu sou médium de corporação, por que eu não me sento à mesa e por que eu tenho que ficar conversando com o espírito? Resposta: amorosa, mas puxando uma baita de uma orelha. Filha, realmente és médium de incorporação. Mas o teu compromisso nesta vida é com a palavra. O teu compromisso é com a palavra. E aí você vai fechando, né, esse quebra-cabeça. O meu compromisso é com a palavra. E todas as vezes que eu busquei uma colocação profissional em que eu não utilizava a palavra propriamente dita, como você utiliza numa sala de aula, como se você utiliza ao longo da tua vida no magistério, eu não conseguia trabalhar. E a partir do momento em que eu busquei aquele meio em que a minha palavra estava ali formando personalidades, auxiliando a formar personalidades ao longo. Tem som na sala, Tico. Tem som na sala. Ao longo de todos os anos que eu fiquei dentro do magistério, quantas pessoas não passaram por mim, quantos alunos não passaram por mim, quantas pessoas eu posso ter influenciado para o bem e para o mal, que o professor tem essa possibilidade. Ele é um líder, ele é um guia daquelas pessoas. Eles copiam, o aluno copia a tua letra, ele imita a letra que você escreve, ele presta atenção na maneira como você se veste, ele presta atenção na maneira como você fala. Então você é um guia para aquele grupo de crianças, para aquele grupo de adolescentes. Então eu estava utilizando a palavra, formando consciências, formando personalidades, ajudando a formar personalidades. Então, quando eu analiso isso e quando eu pego essa resposta do plano espiritual, eu tenho alguma dúvida do que eu possa ter feito em outras encarnações? Será que eu tenho alguma dúvida de que eu possa ter desencaminhado uma série de pessoas? Nunca perguntei o que eu fiz, quem eu fui. Nunca perguntei, não quero nem saber, porque vou me decepcionar bastante, né? Então, olha só, então eu tenho alguma dúvida? Eu devo ter utilizado essa mesma palavra de uma forma que não foi uma forma muito construtiva. Na encarnação anterior ou em outras encarnações atrás, não sei qual foi. Não sei qual foi. E mais adiante, a gente abraça um trabalho, nós estamos sendo assim, conduzidos também para um trabalho, com a divulgação doutrinária. Por que será que todos nós somos encaminhados para a divulgação doutrinária? O que eu andei fazendo em relação à minha palavra, levando a palavra do Cristo? O que eu andei fazendo? Não sei, não quero saber. Não faço a mínima questão de saber. Né? Não faço a mínima questão de saber. Mas eu tenho uma base, eu começo a ter uma base daquilo que eu posso ter feito. Agora, se eu fiz de uma forma totalmente errada, ou se eu fiz de uma forma incompleta, o que vai valer para mim agora isso? Que benefício vai trazer para mim, nesta encarnação, eu saber o que eu fiz, se eu fiz de uma forma correta ou se eu fiz de uma forma incorreta? Se eu estou fazendo agora, se eu sou levada agora a trabalhar com isso outra vez, a utilizar a palavra, a minha responsabilidade é com a palavra, tá? Se eu sou levada a isso, não importa o que eu fiz, se eu fiz direito, se eu fiz torto, se eu fiz 10%, 20%, 30%, se foi na encarnação passada ou se foi a várias encarnações atrás, não importa. Eu preciso pegar essa oportunidade que eu tenho agora, que me concede agora, que Deus me concede agora, a oportunidade de eu poder trabalhar. Então eu pego a oportunidade e vou trabalhar. E outra confirmação que eu tive em relação a isso também, no momento em que eu infartei e eu operei e que eu estava voltando às atividades na casa de Leon Denis,
Eu perguntei para o plano espiritual se eu poderia voltar para as atividades do passe, etc e tal, não sei o que, passe de cura, porque eu trabalhava, a sala que eu trabalhava era lá no segundo andar e tinha movimentos que eu tinha que fazer que acabavam refletindo no tórax, etc e tal. E ele coloca para mim, o Espírito coloca para mim o seguinte: volte para que você possa se fortalecer, volte gradativamente para que você possa se fortalecer. Mas lembre-se, o teu compromisso primeiro é com as atividades da divulgação doutrinária. E por que eu tenho esse compromisso? Por quê? Porque eu fiz direito? Ou porque eu deixei falhas em alguma coisa? Não sei. Né, a gente volta a falar. Não sei. E qual é a importância disso? Nenhuma. Nenhuma. Eu que tenho a sabedoria de aproveitar esta oportunidade que me é concedida, pegar, botar a mão na charrua, arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar como? Você trabalha na internet, você trabalha na casa espírita, você trabalha em outra casa espírita, você fala aqui, você fala lá, alguém te pede, pelo amor de Deus, para fazer um negócio, você vai lá e faz. Né? Então eu preciso saber o quê? Para quê? Será que eu vou saber assim? Você foi um espírito de escola, que você está em missão junto a esse grupo. Claro que não é isso. Claro que não é isso. Né? Então eu preciso ler nas minhas entrelinhas, nas entrelinhas da minha vida, eu preciso ler nessas entrelinhas para eu poder refletir. Eu preciso ter olhos de ver, eu preciso ler, eu preciso analisar, eu preciso refletir, porque a resposta está ali. Porque se eu não tenho compromisso com uma determinada tarefa, essa tarefa, ela pode se apresentar na minha existência, mas ela com certeza não vai permanecer ao meu lado, eu não vou permanecer ao meu lado desenvolvendo aquela tarefa. Então, eu analisando a minha vida de hoje, eu analisando o meu comportamento, eu analisando o meu gênio, o gênio dócil, né? Quando a gente analisa o gênio da gente, a personalidade da gente, as nossas tendências. Quando nós analisamos tudo isso, nós percebemos, entende? Aqui nós viemos. É só eu analisar. Quando eu analiso as minhas preferências, quando eu analiso os meus pensamentos, quando eu analiso tudo isso, está lá escrito. É só ter olhos de ver. Eu preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e pensamento para pensar e consciência para refletir. Preste atenção na tua vida, no teu dia a dia, que você vai saber por que você está fazendo aquilo. Não é por acaso. Né? Por que eu me dirigi a uma determinada profissão? Por que para mim as coisas são tão difíceis? O que eu preciso aprender a valorizar nesta vida que eu não valorizei em outras vidas? Por que determinados aspectos da minha vida, por que determinadas facetas da minha vida são tão complicadas? Eu tenho uma saúde de ferro, eu tenho um bem-estar que é inegável, eu tenho uma situação financeira favorável, eu tenho tudo fácil, mas um aspecto da minha vida não dá certo, sabe, não dá certo. Então eu preciso analisar por que não dá certo. Se eu tento, se eu faço, se eu procuro, se eu busco, se eu vejo, se eu me proponho a ver, se eu me proponho a analisar, eu tenho que me propor a analisar. Quando a dificuldade se apresenta, né, a gente se pergunta: o que Deus está querendo de mim com essa dificuldade? O que eu preciso aprender? Que lição de casa eu não fiz direito? Quais foram as lacunas que eu deixei em branco? Sabe aqueles exercícios de completar lacunas que a gente faz na escola? Quais as lacunas que eu deixei em branco? Qual foi o texto que eu li que eu não consegui interpretar? O que eu fiz? Então eu preciso trabalhar aquilo ali. Então eu vou trabalhar aquilo ali porque certamente aquilo que está me provocando um descontentamento, certamente foi alguma coisa que eu não consegui dar conta. Não é como 2 e 2 são 4. Não é isso. A gente não pode analisar dessa forma. Tratando de comportamento humano, tratando-se de espírito, você não pode analisar como 2 e 2 são 4. Provavelmente eu tenho as minhas dificuldades nessa área. Então eu preciso trabalhar essas dificuldades.
Então, quando eu estava lá para reencarnar, eu escolhi determinadas coisas porque esses elementos seriam importantes para o meu crescimento do espírito. Eu estava lá e escolhi as coisas que eram importantes para o crescimento do espírito. Quando eu chego aqui, porque eu não tenho condições de conviver com essa lembrança, eu não tenho condições de conviver com essa lembrança, porque nem sempre essa lembrança vai ser a lembrança tão boa quanto eu julgo ser, né? Tão boa quanto eu julgo ser. Eu sempre me julgo uma pessoa boa. Agora, será que eu fui boa o tempo todo? Será que eu teria condições de conviver com alguém ao meu lado, eu sabendo que aquela pessoa me prejudicou infinitamente? Que aquela pessoa foi cruel comigo? Eu olharia para ela com o mesmo olhar de amor que eu olho quando eu não conheço? Será que eu teria condições de olhar para ela com todo amor, com todo carinho? Vem cá, meu irmão amado, você me prejudicou, você fez isso, mas eu te amo. Será que a gente já tem essa condição? Eu com certeza não tenho. A gente não tem condição, a gente tem dificuldade de compreender e de perdoar aqui com a gente, aqui agora. Se o vizinho passou por você, entrou contigo no elevador e não te cumprimentou, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, tá vendo? Não disse que era mal educado? Passa pela gente e finge que não vê. Não é assim que a gente pensa? Né? Muitas vezes não é assim que a gente pensa. Olha só, fulano passou de carro, me viu, cheio de bolsas na mão, foi incapaz de chegar e oferecer uma carona, deixou subir essa ladeira com bolsas na mão, etc e tal, não sei o que, não sei o que lá. Né? Foi de propósito, não falou de propósito. Fingiu que não me viu. Eu não consigo analisar, eu não consigo perdoar, eu não consigo conviver com essas contrariedades do hoje. Como será que eu iria conviver com alguém que em outra encarnação foi uma pessoa extremamente prejudicial a mim, enquanto espírito imortal? E eu descubro essa pessoa na figura de mãe, na figura de pai, na figura de irmão, de marido. Como é que eu iria conviver? Então eu preciso esquecer para reaprender a amar. Eu sinto umas coisas assim esquisitas, né? Como a gente diz assim, eu não, sabe? Falando no popular, como a pessoa fala, meu santo não bate com o santo de fulano, né? Então, a gente precisa aprender a olhar o meu santo que não bate com o santo do outro de uma forma assim, olha só, mas o santo do fulano, ele bate com o santo de alguém. Alguém gosta do santo dele. Então, deixa eu olhar para o santo dele com os olhos de quem sabe amar, de quem o ama. Então eu vou começar a olhar de maneira diferente. Eu vou começar a vê-lo de uma maneira diferente. Né? Então é a compreensão. É como a Lisa colocou aqui, olha, a convivência é o ponto da questão. Saber amar e compreender, colocou o Arnaldo. Exatamente. É a convivência, é a compreensão. Nós precisamos pegar a alavanca da compreensão. Porque quando eu compreendo, eu entendo, eu aceito. Não me causa mal-estar. Quando eu exercito a compreensão em relação ao meu opositor, é uma palavra até assim meio pesada, né? O meu opositor, quando eu exercito a compreensão, eu começo a olhá-lo de uma forma diferente. Aí tem sempre alguém que diz assim, você é uma boba, fulano apronta contigo, faz 1, 2, 3, 4, 5, e você está sorrindo, você está compreendendo. É porque se eu compreendo, na verdade, se eu compreendo aquilo deixou de ser doloroso para mim. Só me dói aquilo que eu não consigo entender, que eu não consigo compreender. Eu consegui compreender, aquilo deixa de ser doloroso para mim. Então, se deixa de ser doloroso, eu vou começar a olhar com outros olhos. Mas é difícil isso. Sim, é difícil. Você está falando isso, você consegue fazer isso? Não, eu não consigo fazer isso. Na grande maioria das vezes. Eu tento.
Eu tento olhar, eu tento ver as coisas boas, eu tento ver as qualidades, eu tento ver não sei o quê, eu tento ver o que tem de bom. Ah, mas de vez em quando dá vontade de você pular no filho da pessoa? Dá vontade de pular no filho da pessoa. Mas eu estou aprendendo. Eu não estou me negando a ver. É fácil falar? É fácil falar. É difícil realizar? Muito difícil. Mas o fato de ser muito difícil não me impede de tentar. Pode ser muito difícil, mas eu preciso tentar. Para dizer assim, olha só, eu tentei, utilizei até as armas, utilizei os recursos que não foram os melhores recursos, mas eu tentei. Então, desse jeito aqui não dá. Eu preciso tentar de um outro jeito. Então, eu vou compreender. Então, se eu tenho essa dificuldade de convivência do hoje aqui, né, como diz lá o Evangelho, nas causas atuais das minhas aflições, se eu tenho dificuldade de compreensão, né, com as causas que provocam aflição na minha alma, nesta encarnação, como eu teria condições de conviver com fatos de encarnações passadas que me trouxeram muita dor na alma? Eu não conseguiria me reconciliar com aquela pessoa. É que nem namoro e casamento. Início de namoro não é tudo uma beleza? Vamos parar para pensar. Início de namoro é uma beleza. É meu amor, minha vida, minha querida, meu querido, paixão da minha vida, não consigo viver sem você, etc. e tal. Né? É a fase da descoberta. Você está descobrindo o outro. Então tudo é ótimo. Você abraça um ser que é afetividade pura, né? Com a continuidade de um relacionamento, de repente aquele ser que era todo amor e poesia começa a colocar uns espinhos que nem um cacto, né? Tem lá um espinho aqui, outro espinho ali, etc. e tal. E aí começa a te machucar aqueles espinhos. Aqueles espinhos começam a te incomodar. E o que você vai fazer? Me incomodou o espinho, tchuf, jogo fora. Aquele amor que existia acabou? Não acabou. Quando você ama, você vai tentando contornar. Você vai respeitando, você vai analisando, você vai refletindo junto, você vai conversando. Né? A gente vai fazendo para que aquilo possa chegar a um ponto de pacificação. Tem uma parábola do porco-espinho que reflete exatamente isso. Exatamente, o meu bem depois os meus bens, né? A gente vai lá para o tribunal para dividir os meus bens, né? Tem uma parábola na história do porco-espinho que fala isso. No inverno glacial, né, um inverno muito glacial, um grupo de porcos-espinhos, eles precisavam estar juntos. Porque se eles ficassem afastados, eles morriam de frio. Porque o local que eles estavam fazia muito frio. Mas quando eles chegavam juntos uns dos outros, os espinhos de uns feriam os outros. Então ele chegava perto, um machucava o outro com os seus espinhos. Aí eles se afastavam. Quando eles se afastavam, eles sentiam muito frio e se colocavam em risco de morrer. Então eles se aproximavam outra vez, para poder trocar calor. Mas o espinho espetava. Aí se afastava, aí se aproximava. E nesse exercício de se afastar e de se aproximar, se afastar e se reaproximar, eles conseguiram descobrir uma distância tal entre cada elemento daquele grupo, em que os espinhos não conseguiam machucar, mas eles conseguiam trocar calor. E quando eles ficaram naquela briga de juntar e afasta, juntar, afasta, juntar, afasta, o espinho acabou, eles acabaram morrendo, muitos morreram. Quando eles descobriram aquele espaço em que eles poderiam trocar o calor para que eles pudessem sobreviver, né? E os espinhos não machucassem os outros, eles viveram em paz e harmoniosamente. Né? O que é isso? Isso é um aprendizado. São as minhas lutas do dia a dia que me fazem aproximar, afastar, olhar para o outro e dizer assim, mas eu não vou com a tua cara, meu santo não cruza com o teu, não quero nem te ver.
né? Mas você precisa estar lá com o sujeito, como o Arnaldo colocou. A paz que almejamos, a paz de compreender do outro, a compreensão, quando nós exercitamos isso, isso deixa de ser um sofrimento. O aprendizado nos leva a entender que aquilo deixa de ser um sofrimento. Então eu não preciso me reportar a vidas anteriores para entender o meu dia a dia daqui. Eu não preciso me portar em vidas anteriores para entender que eu tenho dificuldades em alguma coisa e facilidades em outras coisas. Quantas coisas a gente aprende com uma facilidade incrível? Quantas coisas a gente não aprende, a gente não consegue aprender, porque as dificuldades para aquele aprendizado também são imensas. E aí? Dá para eu ter uma ideia sobre isso? Por que eu tenho tanta facilidade com idiomas e tenho uma dificuldade imensa com matemática, com ciências exatas? Né? Como é que é? O que tem? O que eu tenho? Que material existe em mim que me facilita tanto algumas coisas, que material intelectual eu tenho em mim, que facilita tanto algumas coisas e me dificulta tantas outras? Né? Quando a gente vê hoje em dia as crianças, né, lidando com informática, e todos nós aqui, que somos lá do século passado, né, nós não renascemos nesse século, renascemos lá no século passado, né, muitos de nós, os mais experientes, não digo nem os mais novos, na faixa dos 20 anos, mas os mais experientes, de 40, 50 para cima, né, toda essa tecnologia é completamente nova para a gente. Tudo isso é novo. Até alguns anos atrás, não existia computador, só existia aqueles computadores imensos, enormes nas grandes empresas. Até uns anos atrás não existia isso. Agora aqui você tem acesso a tudo. Agora você sabe o que está acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo lá no hemisfério norte, você que está sabendo. Né? As informações chegam com facilidade. E quantos de nós temos dificuldade de aprender a lidar com essa maquinária toda, com essa ferramenta toda? Né? E as crianças de hoje em dia, você sabe, a gente vê isso. Quem está lidando com criança hoje, com jovem, hoje em dia, vê a facilidade que tem de lidar, abrir, fechar, mexer para cá, mexer para lá, faz download, aperta aqui, aperta ali, faz não sei o quê. De onde veio isso? Esse conhecimento veio de onde? Ele aprendeu agora? Tá? Ele aprendeu agora a mexer com aquilo? Né? Ele aprendeu agora? E tá aí o Neubert dizendo, eu nasci sentindo falta de computador. Né? Eu não senti falta nenhuma. Hoje em dia adoro ele, mas eu não senti falta nenhuma. E quando eu vejo hoje os meus colegas que estão na sala de aula ainda, dando aula, com tudo facilitado, com data show, com etc e tal, com não sei o quê, nem diário mais tem, agora é netbook que vai lá e preenche, e aluno leva CD para casa, traz CD, leva pendrive, traz pendrive, entende? E no meu tempo eu estava lá na aula, na base do giz, quadro negro com giz, e passa apagador, e pega apagador, e eu não tinha nada, eu tinha o mimeógrafo álcool, eu tinha que botar álcool lá na flanelinha, né? Botava álcool lá na flanelinha para poder rodar, ó, no mimeógrafo ficava lá contando, né? 1, 2, 3, 4, imagina, 4, 5, 6, 10 turmas com 40 alunos, né? E você rodava lá, né? Comi muito giz, né, Beth? Comemos muito giz, muito pó de giz. Tive muita faringite alérgica, tive muita rinite alérgica e muita conjuntivite alérgica por causa do giz. E hoje em dia nem quadro se utiliza. Né? Pegava aqueles diários no final do bimestre, no final do mês, e lança a matéria, e bota falta, e bota não sei o que, e bota não sei o que lá, e faz relatório de aluno por aluno, 400 alunos, relatório de aluno por aluno. Porque fulano fez, porque fulano fez. Hoje em dia você vai lá, faz tudo rápido, você preenche com o netbook na sala de aula, quando você acaba daquela aula, você já está com matéria lançada, com chamada feita, com tudo tomado, você coloca lá um programa que você vai calcular a média. Quanto a média era calculada, eu somava tudo, dividia tudo, depois que veio máquina de calcular, e na máquina de calcular era uma facilidade incrível, e hoje em dia você pega um programa, você bota lá x mais y igual a z, pum! Você tem a média de 40, 50, 60 alunos na mesma hora, ele faz por você. Não é verdade?
né? Então, é a facilidade que tem. Agora, as pessoas mais jovens lidam com isso tudo com uma facilidade incrível. Uma facilidade incrível. Eu tenho um neto de alma que tem 1 ano e 4 meses, que ele pega o celular do pai, o smartphone do pai, e ele vai selecionando as fotos que ele quer ver. Passa dedinho para lá, passa dedinho para cá, vai dedinho para cima, vai dedinho para baixo, aponta, vai lá, aponta. 1 ano e 4 meses. Sabe, seleciona. Quando ele não consegue, ele entrega. Ele fala, não fala, não fala nada. Ele vai lá e entrega para você poder selecionar o que quer, entrega na mão dele, pouco, só aciona o que ele quer ver, ele fica lá sentado, mexe para um lado, mexe para o outro, vai para cima, vai para baixo, faz. Não é? Então, de onde vem esse aprendizado? Não, que smartphone? Nem smartphone me habilita a mexer. O meu telefone mais cafona, mais velho que tem, etc e tal, que me recebe comunicação e eu consigo telefonar e consigo falar, tá ótimo. Canso de receber torpedo da mãe dele, canso de receber torpedo em branco. Tá lá torpedo em branco. É ele mexendo lá, pô, ele vai lá e mexe pra cá, aperta pra lá e pronto. Agora, de onde vem esse conhecimento? Uma criança de 1 ano e 4 meses, né? Da onde vem esse conhecimento? Da sagacidade, da maneira como pensa de uma forma rápida. Eu fico impressionado como ele pensa de uma forma rápida. De uma forma extremamente rápida ele pensa. Ele olha para um lado, olha para o outro, deduz o que tem que fazer e vai e faz. Né? Da onde é esse conhecimento? É desse cérebro material que foi formado há 2 anos atrás? Há cerca de 2 anos atrás? É desse cérebro material? Ou de alguma coisa que vem junto, né, que é o cerne daquele corpo, que é aquele princípio, lá, aquele elemento que é a inteligência e que vai desenvolver tudo isso? São espíritos, como diz aqui o Brits 2012, são espíritos preparados para esse tempo. Então eles aprenderam aonde? Eles aprenderam aonde? Foi lá no útero materno que eles aprenderam? Claro que não. São espíritos que vieram, né, preparados para esse tempo, vieram com esse conhecimento, que adquiriram em vidas passadas. Lembram disso? Vão lembrar disso? Não. Né, vão lembrar disso? Eu devo ter aprendido a mexer com uma série de coisas lá atrás. Lembrei disso? Não, fui aprendendo gradativamente. Algumas coisas eu tenho facilidade, outras não. Então, isso me remete a vidas anteriores. Isso me remete a vidas passadas. Né? E eu fico querendo saber, comprovar por que não pode. Como Kardec continua aqui para o visitante, né? Se a cada existência um véu é jogado sobre o passado, o espírito não perde nada do que adquiriu anteriormente. Ele só esquece a forma pelo qual fez aquisições. Não é isso? Eu não sei como é que eu aprendi, mas eu aprendi. Aí Kardec continua assim mais embaixo. A segunda parte da subjeção, referente ao aniquilamento do pensamento, não está melhor embasada, visto que esse esquecimento só ocorre durante a vida corporal. E ao deixá-la, o espírito recupera a lembrança do seu passado. Ele pode então julgar o caminho que fez, o que ainda lhe resta fazer. De maneira que não há solução de continuidade na vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Tá? Quantas vezes você sonha e você tem sonhos que você não entende nada. E eu tive um sonho tão confuso essa noite, andava num ônibus assim, encontrava fulano, vi umas coisas tão esquisitas, né? No momento do teu desprendimento, o teu espírito está lá, ele se desprende do corpo material, ele se torna mais livre. Então ele vai poder ter acesso a essa memória mais profunda, que o corpo material nos limita. O corpo material limita, o cérebro material limita a ação desse conhecimento. Eu não tenho como expor esse conhecimento. Mas quando eu estou dormindo, quando eu estou sonhando, ou através do sonambulismo, de repente eu entro em contato com coisas que eu não sei de onde é, eu não sei como é, porque a minha alma está mais
liberta. Então eu tenho condições de acionar essas memórias mais antigas, essas memórias mais passadas, né, que eu não tenho como lembrar. Então eu me dou conta disso muitas vezes através de sonhos. Tive um sonho assim, assim, assim. Tive um sonho assim, assim, assado. Sonhei uma coisa esquisita, estava num lugar esquisito, uma sala grandona, uma porção de gente que eu nunca vi, fazendo não sei o que, eu andando. Uma hora eu estava andando de um ônibus, depois quando eu me vi eu já estava andando num trem, depois eu me vi eu já estava fazendo isso, já estava fazendo aquilo outro, né? O que é isso? O que é isso? Não é o desprendimento do meu espírito que vai entrar em contato com essas memórias mais remotas, que eu não tenho condição de lembrar, quando ele retorna ao corpo físico? E quantas vezes a gente dorme, acorda no dia seguinte e diz assim, essa noite eu dormi que nem uma pedra, nem sonhar eu sonhei. Eu não me lembro das minhas atividades das atividades do meu espírito durante o sono físico. Mas certamente ele não ficou deitado ali do meu lado dormindo. Tô cansado, vou dormir aqui. Já que o corpo físico está dormindo, tô cansado, vou deitar e vou dormir aqui do lado também. Né? Não é assim. Então é o que o Kardec coloca aqui. E ele continua assim: o esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência, muitas vezes adquirida por provas rudes e expiações terríveis, cuja lembrança seria muito penosa e viria se juntar às angústias das atribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que aconteceria se a sua duração aumentasse com a lembrança dos sofrimentos do passado? Já pensou? Se eu acho que está sendo longo, se eu acho que eu não estou suportando, imagina se eu soubesse por que eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Ia ser mais complicado. O Senhor, por exemplo, hoje é um homem honesto, mas talvez isso se deva aos rudes castigos que sofreu pelas faltas que agora repugnariam a sua consciência. Seria agradável lembrar que por causa delas foi enforcado? A vergonha não perseguiria ao lembrar que o mundo sabia das faltas que cometeu? Que lhe importa o que fez, o que sofreu para expiar os seus erros, se hoje é um homem estimável? Aos olhos do mundo é um homem novo, aos olhos de Deus um espírito reabilitado. Liberto da lembrança de um passado importuno, o Senhor age com mais liberdade. Tem um novo ponto de partida. Suas dívidas anteriores estão pagas. Não importa agora não contrair outras. Quantos homens desejariam durante a vida poder colocar do mesmo modo um véu sobre os seus primeiros anos? E não é verdade? Eu gostaria de esquecer esse período da minha vida. Se eu pudesse, eu pularia, não queria lembrar. Por que eu não quero lembrar de alguma coisa que passou? Porque foi um momento bom ou porque foi um momento triste? Por que eu não quero lembrar? E se eu quero, muitas vezes, apagar da minha memória as coisas que eu vivi nesta encarnação, que não foram boas, imagine se eu soubesse em relação às encarnações passadas. Né? Que ele diz: quantos homens desejariam durante a vida poder colocar do mesmo modo um véu sobre seus primeiros anos? Quantos disseram a si mesmos ao final dos seus percursos: se eu fosse recomeçar, eu não faria o que fiz? Pois bem, o que eles não podem refazer nesta vida, o farão em outra, em uma nova existência. Seu espírito trará em estado de intuição as boas resoluções que tiverem tomado. É assim que se realiza gradualmente o progresso da humanidade. Agora vamos supor, o que é um caso muito comum, que nas suas relações, na sua própria família, encontra-se um ser que o fez sofrer, que talvez o tenha arruinado ou desonrado em outra existência, e que, espírito arrependido, venha encarnar no seu meio, unir-se ao Senhor por laços de família, para reparar erros cometidos por seu devotamento e afeição. Não ficariam mutuamente na mais falsa posição
se ambos se lembrassem das suas inimizades, em lugar de se aplacarem os ódios, os ódios se eternizariam. Daí se conclui que a lembrança do passado traria perturbações às relações sociais e seria um entrave ao progresso. O senhor quer uma prova? Quando o homem que foi condenado às galés toma a firme resolução de se tornar honesto, o que lhe acontece ao término da sua pena? Ele é repelido pela sociedade e essa repulsa quase sempre e o lança novamente no vício. Supondo-se, ao contrário, que todo mundo ignore os seus antecedentes, esse homem será bem acolhido. Se ele mesmo pudesse esquecê-los, não seria menos honesto por isso, e poderia andar com a cabeça erguida em vez de curvá-la sob a vergonha da sua lembrança. Isso está perfeitamente de acordo com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos onde só reina o bem, a lembrança do passado, nada de penosa. Eis porque neles as existências precedentes são lembradas da mesma forma que nós nos lembramos do que nos fizemos ontem. Quanto à estada que possa ter sido feita em mundos inferiores, não é mais do que um sonho mau. E a gente não vê isso na nossa sociedade? Quantas pessoas dão emprego às pessoas que saem do sistema prisional? Ok. Quantas pessoas dão emprego às pessoas que saem do sistema prisional? As pessoas dão assim, emprego assim? A gente coloca na casa da gente para trabalhar alguém que bate no portão e diga assim: moça, eu estou precisando de trabalhar, só tem uma roupa para eu lavar? Só tem uma faxina para eu fazer? Às vezes a gente não dá, porque você não conhece, porque você não tem referência. E se você tem a referência de que aquela pessoa praticou determinados delitos na casa de alguém, você vai dar emprego na sua casa? Você vai acolher essa pessoa na sua casa? A grande maioria não acolhe. Imagine se a gente soubesse o que aconteceu lá nas vidas anteriores. Eu ia fazer o quê? O que eu ia fazer? Eu ia aceitar com carinho, com amor? Não, por isso que eu esqueço. Eu esqueço para reaprender a amar. Eu amo as pessoas que estão à minha volta, né? Então eu preciso reaprender a amar. Mas para eu reaprender a amar, eu preciso esquecer aquilo que me magoou. Então eu esqueço aquilo que me magoou. A providência divina me faz esquecer disso tudo e vai recomeçar. Olha, vai recomeçar. Aí aparece lá aquele para você amar, na forma de filho, na forma de amigo, na forma de companheiro, de marido ou de esposa, na forma de mãe, pai, irmão, na forma de cunhado, na forma de sogra, na forma de sogro, né? Ninguém está por acaso. Eu não estou na família errada, eu não estou no grupo errado, eu não estou no trabalho errado, eu não estou em nada errado, está tudo certinho. Porque o meu objetivo, o objetivo da lei para com o meu espírito, é eu me ressarcir com essa lei, é eu reaprender, eu reavaliar e aprender a amar, aprender a ajudar o próximo, como o Arnaldo colocou ali agora, né? Mas se eu tenho conhecimento anterior, eu vou olhar assim meio de rabo de ouro, de soslaio, vou dizer, não, olha só, gostaria muito, imensamente, mas eu não confio. Nesta vida a gente age assim. Se a gente soubesse das outras coisas, então nós agiríamos de uma forma muito mais preconceituosa, né? Então, buscar o que eu fui, buscar quem eu fui, buscar as razões pelas quais o meu corpo físico é acometido por determinadas enfermidades, deixa para lá. Deixa para lá. Deixa eu tratar de cuidar dele agora. Deixa eu tratar de melhorar o meu espírito agora. A minha hora é agora. Deixa eu tratar de me reconciliar com o meu inimigo enquanto eu estou a caminho, com o meu desafeto enquanto eu estou a caminho. Deixa eu cuidar de aprender a amar. Deixa eu cuidar de ficar... Eu posso ficar chateado, eu posso ficar aborrecido, eu posso ficar magoado, eu posso ficar chateado, eu posso ficar tudo. Mas eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a amar. Entende? Eu preciso aprender a compreender. Eu preciso aprender a praticar a caridade. Eu preciso aprender a amar.
Como Joana de Ângeles diz, a caridade é o amor em movimento. Então eu tenho que colocar o meu amor em movimento para que isso possa acontecer. Né? Então, em vez de a gente procurar o que foi lá atrás, passou, não volta atrás. Águas passadas não movem moinho. Então, deixa eu tratar de cuidar da minha água do momento para que a minha roda d'água possa girar e possa gerar energia e eu aplique essa energia de uma forma positiva, de uma forma satisfatória e de uma forma que eu possa auxiliar o meu próximo a me tornar uma pessoa melhor também. Ok? Era isso que a gente tinha a trazer. Exato, o Arnaldo colocou assim, amar e ajudar as pessoas e não jogar as pedras nos outros. Exatamente, a gente precisa aprender a amar. E se olhar com integridade, se olhar com honestidade, abrir esse fechecler que a gente tem, né? Olhar lá dentro e dizer assim, tá cheio de coisa aqui, olha que eu preciso tirar. Então deixa eu aprender a tirar isso aqui. Ok? Gente, muito obrigado, Beth, Francis, Alexandre, Alba, Fenox, Brit, Neubert, Eloy, Arnaldo, Reinaldo, Pequena Nuvem, Tico e Teco, Izzy Senvel e Alisson. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem, que a Providência Divina nos oferece, de tentar amenizar um pouquinho os nossos débitos, retornar um pouquinho mais acabado, um espírito mais um pouquinho acabado, ok? Beijo, Elisa, passando para você para a prece, minha amiga. Um bom trabalho para você. Olá, boa noite, pessoal. É isso aí, Vânia. Nós, às vezes, nem gostamos de lembrar de coisas que nós fizemos há pouco tempo atrás, atualmente nessa existência. Imagina se nós gostaríamos de lembrar de coisas que não, de passados que nem vêm à tona. Deus é muito sábio, nós é que somos rebeldes e ainda estamos nessa condição de querer descobrir o que não tem necessidade, né? Isso aí, como Vânia colocou muito bem, o necessário é nós agora viver esse momento, não é isso? Esse momento é que é o principal para nós. E para finalizarmos essa maravilha de estudo, de compreensão, que foi, né, aí para todos nós, essas reflexões que possamos fazer agora sobre esses assuntos, vamos elevar os nossos pensamentos a nosso Pai Maior e agradecer tudo de bom que Ele dá em nossas vidas, agradecer a nossa saúde, o nosso corpo, nossa família, trabalho, tudo que acontece conosco é para o nosso bem, é para a nossa evolução, é para que nós possamos progredir. Tudo o que Ele coloca na nossa vida, no nosso momento, agora presente, serve para nós. Que nós possamos entender isso, que nós possamos pegar todas essas oportunidades em nossa vida, não perder nenhum momento e trabalhar, ajudar e amar. Porque só assim nós conseguiremos chegar, que é o nosso ponto determinado por Deus, perfeição. Ele determinou esse ponto para nós e nós só iremos chegar a esse ponto com o nosso esforço próprio. Não é Deus quem vai dar a perfeição para nós. E só temos que pedir à espiritualidade amiga que nos fortaleça sempre, nos dando condições como eles nos dão, para que nós possamos perceber esses momentos e continuar trabalhando. E ao repousarmos agora o nosso corpo físico, que nosso espírito continue em busca desses trabalhos, dessas atividades no bem, buscando sempre a melhoria para nós, espíritos cansados e sofridos que estamos aqui ainda, né, diante dessas limitações, mas que com certeza iremos vencer todas elas. Com certeza, um dia iremos vencer, não sabemos quando, mas que conseguiremos sim. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.